Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Regina Medeiros BPC e você, sempre trazendo aquela importante informação a respeito do BPC e do INSS. Vamos falar hoje sobre perícia judicial, mais precisamente sobre o pagamento em relação a estas perícias. Infelizmente, nós sabemos aí que a maioria dos benefícios acabam sendo negados pelo INSS, tendo então a pessoa que recorrer através do judiciário o direito do seu benefício. O que acontece? Infelizmente, gente, quando a gente fala em pedido judicial, a gente já requer a justiça gratuita para que a pessoa não pague as despesas de um processo que envolve todo o funcionamento, a questão do juiz, a questão dos serventuários. E também, em se tratando de benefícios, nós temos que falar na questão do BPC, a perícia médica que deve ser realizada e a avaliação social na maioria das vezes. Essas pessoas, estes profissionais, sejam da área da perícia médica, seja a área da assistência social, eles têm direito a receberem os honorários, tá? E o que aconteceu? Simplesmente a lei deu um prazo determinado para que o governo fizesse uma liberação, né, dos valores para que fossem destinados às pessoas de baixa renda e assim então o governo custearia essa questão da perícia médica e da avaliação social. Tudo que falamos em termos de despesas, nós sempre falamos em questões orçamentárias, né? Quando a gente fala de BPC, a gente fala da questão judicial, a gente envolve aí sempre a questão governamental em termos orçamentários para a liberação de valores. Uma vez que a lei encerrou e não foi renovada, passaram-se então a ser cobrada dos requerentes, aquelas pessoas que pedem o benefício judicialmente por ter sido negado no INSS, o valor referente ao pagamento da perícia médica e até mesmo da avaliação social. São inúmeros os casos que ou estão suspensos porque a parte não tem como custear a sua perícia, ou aqueles que já pagaram e esperam aí ter o benefício aprovado e depois serem ressarcidos pelo INSS no montante que gastaram. É de se ressaltar ainda também que esses valores eles variam, tá? Conforme a localidade do perito, a especialidade do perito. Parece uma coisa assim que não iria acontecer, mas infelizmente aconteceu. Mais uma vez aí, as pessoas sendo prejudicadas de alguma forma. Ocorre que já foi lançada essa determinação nos tribunais, né? Informando então que o governo não tem como custear, os juízes estão determinando ou paga-se a perícia ou fica o suspenso o processo, porque não tem como pagar o profissional para realizar a perícia médica ou avaliação social. Acontece que existe um projeto de lei de número 44/91 de 2021, tá? Que está trazendo esse assunto à tona sobre o pagamento das perícias médicas, né? Toda essa questão aí do processo. Gente, esse projeto ele já foi aprovado na Câmara dos Deputados, eles estão correndo com esse projeto. Porém, agora eles não estão colocando com data específica para terminar, né? Então, esse projeto de lei, ele foi modificado e ele pede, então, que seja por tempo indeterminado, que as pessoas, então, tenham o direito de ingressar com o processo no judiciário, que tenham suas perícias custeadas pelo governo, para que elas não tenham aí a problemática de muitas vezes sequer ter o valor para pagar a perícia. Então, já tramitou, tá? E já foi aprovada na Câmara dos Deputados. Hoje, esse projeto de lei, que foi acelerado aí a sua votação na Câmara, já se encontra no Senado Federal, tá? Para que então
haja uma avaliação, a votação e tomara que a aprovação para que então as perícias voltem a ser custeadas pelo governo, tá? Então, se aprovada no Senado, depois vai passar então pelo presidente, que vai dar o seu veto ou não a esta questão. Porque tudo envolve orçamento, tudo envolve liberação de valores. Então, para que todos saibam, a maioria dos processos que estão no judiciário, que estão aguardando perícia médica, podem estar sofrendo esta questão no momento. Foi optado aí em alguns estados para que a parte mesmo recolhesse o valor, e sendo aprovada a sentença, ou seja, favorável, o INSS devolver essa questão do valor que a pessoa recolheu, ou simplesmente tem alguns juízes que estão simplesmente paralisando os processos, aguardando então esta burocracia que nós temos em nosso país, que é a aprovação então do projeto para que se torne lei e para que se determine o pagamento então das perícias a serem realizadas no judiciário. Todo e qualquer processo que estiver nessa fase pericial, é necessário que verifique-se então com o seu profissional o momento que está passando o seu processo. Se já foi determinada a perícia, se já conseguiu a perícia, ou se o seu processo está sobrestado, ou seja, está parado no momento, aguardando então a decisão em relação a esse projeto de lei para que o governo custeie as perícias médicas sem que haja maior prejuízo para as pessoas que estão com o pedido no judiciário. Ressalto ainda que este valor nada tem a ver com os escritórios, nada tem a ver com pagamento de defensoria pública, tá? Isso daí são despesas único e exclusivamente dos processos. Os advogados não estão pleiteando valores de vocês, muito menos a defensoria pública, ok? Então, quando há a determinação de pagamento de honorários de perícia médica e de avaliação social, este valor é destinado ao profissional que está fazendo a sua perícia. E uma vez que você pleiteia a justiça gratuita, subentende-se que quem deva pagar, então, esses valores seja o governo federal. Então, estamos aguardando aí novas decisões, vamos trazendo as informações e a respeito dessa tramitação do projeto de lei, que sim, já foi aprovada na Câmara dos Deputados, agora se encontra no Senado e eles parecem, graças a Deus, aí terem pressa na votação para que se chegue a uma conclusão, porque os processos simplesmente estão ficando estagnados no judiciário. Regina Medeiros, BPC e você, sempre trazendo aquela importante informação a respeito do BPC e do INSS.